que da outra vez que o Moro veio aqui, ele ficou bravo que eu falei disso daí. É verdade. E eu queria saber se foi um erro ter afastado o então delegado o Gilmar, né, que hoje está aposentado por invalidez, e nem é inválido, mas porque eu queria entender de você por que foi pedido o afastamento dele no caso, né? Já que ele já tinha alertado que a delação, ele não estava cumprindo com a delação, ele teve esse benefício e depois a gente viu que na Lava Jato ele foi pego de novo, né? Ou seja, ele delatou os companheiros doleiros, nadou de braçada porque estava fazendo tudo sozinho e a gente sabe o que aconteceu depois. Eu queria saber a sua visão disso daí, o que aconteceu e se foi um erro ter deixado o Youssef nadar de braçada para ser pego depois na Lava Jato de novo. Boa. Legal, Morgado. O Gerson, que era o delegado responsável, ele acabou sendo afastado por invalidez, não foi por nós, certo. Foi pela própria Polícia Federal. Como esses afastamentos por invalidez relacionados à doença são casos que envolvem uma questão médica, eu não tenho acesso, eu não sei exatamente quais foram as razões do afastamento dele, mas aconteceram internamente. Existiam casos e ele trouxe algumas informações de que Alberto Youssef poderia estar continuando com a atividade ilícita. Isso foi objeto de procedimento de investigação que não chegou a lugar algum, mas quando mais tarde, em 2013, nós estávamos investigando um outro esquema do Carlos Habib Chater no Poço da Torre, em Brasília, e se identificou que ele fazia transações com Alberto Youssef e com outros grandes doleiros. E aí se chegou novamente Alberto Youssef e a gente, com evidências mais consistentes, a gente adotou todas as providências que deveriam ser adotadas, tanto que ele foi preso, né? Ficou bastante tempo preso. E aí ele queria fazer um acordo de colaboração premiada conosco. E esse foi um dos momentos de dilema da Lava Jato. Porque a questão era, como é que você vai fazer acordo com um cara que já traiu a justiça, que fez acordo e traiu a justiça de novo? Era um ônus moral muito grande. Você passa uma mensagem muito ruim. Agora, se você não tivesse feito acordo, e esse foi o nosso raciocínio naquela época, você ia punir muito o Youssef, mas você não ia ter descoberto o imenso esquema da Petrobras e angariado provas em relação à corrupção de dezenas de políticos. Só Paulo Roberto Costa implicou 70, mas quem tinha o controle contábil das operações, de quem recebia, como recebia, quais eram as contas usadas aqui no exterior, era Alberto Youssef. Sem ele, a gente não ia avançar. Então, você conseguia provas em relação a um grande número de pessoas. E a gente colocou em relação a ele uma condição. A gente falou, olha, a gente quer 3 anos de regime fechado, de prisão. 3 anos de regime fechado significa 18 anos de prisão, porque o preso no Brasil, e o Mota, essa é uma das razões de indignação do Mota, com a qual eu concordo, ele só vai cumprir 1/6 da pena no primeiro regime e depois já avança para o regime semiaberto. Então a gente colocou uma condição bastante exigente, e se você for olhar hoje para trás, infelizmente as pessoas que fizeram acordo e fizeram acordos de leniência, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que fizeram acordo de colaboração premiada, estão acabando por ser as únicas punidas nesse caso. Isso é um absurdo, porque quando o Supremo acaba com a prisão em segunda instância, Sérgio Cabral vai para a rua, porque o caso dele não acabou. Embora a gente tenha começado lá atrás, tenham sido as condenações tenham corrido lá atrás, e embora os processos de réu preso tramitem muito mais rápido do que os casos de réu solto. Então, se ele estava preso e o caso dele não acabou, imagine os réus da Lava Jato que já foram soltos faz tempo. Quando que esses casos vão acabar? Esses casos vão se arrastar anos. Quando acabarem, os réus já vão ter mais de 70 anos. Aí aquela regra que você mencionou de caducar, a prescrição, ela cai pela metade o tempo de prescrição. E eles têm uma garantia de impunidade. Então, o nosso problema é o sistema, Morgado. O nosso sistema, ele não pune adequadamente as pessoas. E quando você faz um acordo como esse, como a gente fez com o Youssef, com as empresas, recupera, no final são as únicas pessoas punidas, quando devia ser o contrário, devia ser as pessoas beneficiadas em relação aos demais que deveriam ser sido punidos de modo firme e consistente. Mas você acha que foi a pena aplicada a ele foi justa ao Youssef? E por onde anda o Youssef? Boa pergunta. Cadê o Youssef? Porque a gente vê, né? O cara voltou 2 vezes e ainda teve denúncias dizendo que ele emprestou jatinho pro Álvaro Dias, né? E aí a gente fica na dúvida, fala assim, o cara foi ele foi julgado, bem julgado, por onde anda? Porque a gente não sabe mais, né? Eu não acompanho mais o processo, porque eu me afastei, né, da Lava Jato, do Ministério Público, não atuo mais os processos, mas eu sei que ele cumpriu a sua pena de 3 anos e passou a ter foi solto, mas ele ainda tinha uma imensa pena. O que a gente fez em aprendizado em relação ao que aconteceu no caso Banestado? A gente pensou o seguinte, vamos estabelecer uma pena super alta, e vamos estabelecer um regime de cumprimento de pena de regime fechado menor. Por quê? Porque se você estabelece uma pena de 20, 30 anos para ele, e ele executa 3 em regime fechado, ele é solto, se ele pisar na bola de novo, o que eu faço?
eu regrido o regime e coloco ele em cana de novo. Porque a pena total é de 30 anos, ele pisou na bola, eu regrido. Aí adivinha o que o Congresso fez? Dentro do contexto de acabar com a Lava Jato, em 2019, mudam a lei e proíbem que a gente faça esse tipo de acordo, em que a gente possa colocar uma pena lá em cima para garantir o cumprimento da pena e que o cara não vai pisar na bola de novo. Então, os instrumentos que a gente... O cara arrumou um esquema... Sempre tem uma manobra. Exatamente. Uma blindagem. Então, o que a gente fez em relação ao Alberto Youssef foi estabelecer uma pena maior do que qualquer corrupto cumpriu na história. Me acha algum outro corrupto que cumpriu essa pena, mesmo fazendo acordo de colaboração. E a gente conseguiu ainda um acordo de colaboração com restituição de valores significativos, com a delação de um grande número de pessoas com entrega de informações e provas para a gente seguir e avançar a Lava Jato nesse regime exponencial. E conseguindo uma responsabilização de uma série de pessoas, né? Foi um efeito dominó que nunca tinha acontecido. Então, eu acredito que foram boas decisões da Lava Jato. Às vezes as pessoas ficam querendo discutir eventuais excessos da Lava Jato e se perde a dimensão de que a Lava Jato foi uma força desbravadora. Ninguém nunca tinha feito isso. Ninguém nunca tinha responsabilizado o corrupto no Brasil desde 1500. Exatamente.